Esse é o vídeo resposta que eu fiquei devendo para mostrar o resultado da aplicação do Tecnocimento aqui em casa, no 801. Eu vou começar aqui pela cozinha, onde foi usado a cor berinjela para fazer as bancadas ao lado do fogão e o balcão da pia também. Vou ter que parar aqui. Aqui a pia tem um balcão em formato de L com 3 cubas. Aí eu vou aproveitar para falar sobre alguns problemas que aconteceram para alertar as pessoas que forem usar esse tipo de material. Uma coisa muito importante é que o cimento onde vai ser aplicado o cimento queimado, ou no caso o tecnocimento, deve estar curado já pelo menos 2 semanas, porque aqui em casa aconteceram alguns problemas que o balcão, por exemplo, uma das colunas ficou meio manchada, justamente porque o tempo de secagem não foi o mais recomendado. Houve um atraso muito grande na hora na execução. Quando a empresa que veio aplicar o tecnocimento chegou para fazer o trabalho, os pedreiros não tinham feito ainda o reboco dessa coluna aqui, que eu acho que não sei se vai ficar muito boa por causa da luz, e acabou que o cimento hoje manchou, mas pelo menos na parte de trás não dá para ver muito. Outra coisa é que se o tecnocimento vai ser aplicado em superfície que vai ter um uso constante, é preciso ter muito controle sobre o contrapiso, porque senão ele começa a rachar aqui, como aconteceu, começou a partir. E se você vai optar, como eu optei, por colocar cubas sobrepostas, muito cuidado, porque houve um erro na execução aqui, apesar de eu ter chamado a atenção do pedreiro e da arquiteta, que essa cuba aqui deveria ser na mesma altura do balcão. Isso aqui tinha que estar por baixo, e a borda da bancada deveria ficar sobreposta a isso aqui, para que não houvesse esse desnível para fora. Então, quando eu uso a pia, a torneira, o que acontece é que a água volta para cá. Se eu uso aqui, a água cai para cá. E por causa disso eu tenho sempre que fazer uso de um pano para evitar que a água caia para o chão. Aqui na outra cuba a mesma coisa, tanto num lado quanto no outro, o problema é o mesmo. E vai ser difícil de consertar depois, eu vou ter que mandar rebaixar, fazer um rebaixamento nessa borda, e o que significa que vai ter problema de acabamento no serviço, que não foi barato. Outra coisa é que o lugar onde fica o reservatório de sabão acaba manchando, fica com uma coloração muito feia. E aí eu coloco também esse pedaço de pano aí de limpeza para evitar o desgaste maior, mas mesmo assim não dá muito certo. Aqui eu pedi para colocar também uma faixa fazendo uma espécie de um mural na própria pia ou no balcão, e enfim, fica interessante porque se respinga alguma coisa não suja a parede. Porque a parede eu usei uma tinta feita com argila, à base de argila, água e cola, e que é fácil de limpar e tal, mas pode manchar também. Agora eu vou cortar, porque eu vou passar para os banheiros para mostrar o resultado na aplicação do terracota e na aplicação do cinza sampa, que foram as 3 cores usadas aqui.
O berinjela ele pegou muito bem com o ladrilho hidráulico e com essa cor da parede que é o terracota, dessa tinta de argila em terracota. Bom, agora eu tô indo para o sanitário, que tem uma aplicação do cimento, do Tecnocimento, que foi o que vocês viram no outro vídeo, aplicando cimento. Então acho que aqui é o primeiro lugar, né? Aqui tem vou mostrar aqui Quincas de Léo, que é uma escultura em sucata que dá suporte à pia. Aqui dá para ver perfeitamente a aplicação da cor terracota com o ladrilho hidráulico. Notem que na cozinha esse mesmo ladrilho foi usado como um painel para o fogão, e aqui ele está compondo com o rosa. Lá foi com berinjela e aqui é com terracota. Aí é a pia com o leão, né, que foi um leão que eu comprei no antiquário na cidade de Cachoeira, que serve de torneira. E aqui é o banheiro. Aqui eu chamo a atenção que você só deve aplicar a cobertura final sobre os azulejos do cimento, do Tecnocimento, depois que você fizer todos os testes hidráulicos, porque eu vi um problema sério aqui em casa. Os pedreiros apertaram demais uma borracha de vedação. Esse apartamento fica no 8º andar de um prédio de 15, e os pedreiros apertaram demais. Segundo eles, não foi esse o problema, mas segundo uma outra pessoa que veio fazer uma avaliação, apertaram demais a conexão e a borracha estourou, e o Tecnocimento já estava feito. O que aconteceu foi que houve um vazamento severo. Dá para ver aqui, o vazamento se espalhou por vários pontos do banheiro, tanto desse quanto do outro, porque a pressão da água é muito forte. Eu estou aqui no 8º andar do prédio de 15, sendo que o tanque fica equivalente a 16, e essas manchas aqui são consequência desse vazamento. Segundo o engenheiro que é responsável pela empresa que aplicou, essas manchas são a água retida aí dentro, por dentro da impermeabilização do cimento. Então eu recomendo que só faça a aplicação do Tecnocimento depois de todos os testes hidráulicos dos mais variados tipos, como a última etapa, senão você pode ter esse tipo de problema que eu tive aqui, e que realmente deixa a pessoa muito aborrecida. Aqui é o resultado na parede. Eu gosto bastante esse efeito meio manchado, como se fosse reboco de casas antigas. Tem um efeito interessante, mas eu ainda não sei o resultado com o tempo, né? E aqui no banheiro, na área de banho, tem algumas manchas que não tem em outro lugar. Eu não sei se exatamente tem a ver com esse vazamento ao qual eu me referi antes, ou se tem a ver com outras situações que não estavam ainda previstas. Bom, agora eu vou passar para o último banheiro, onde também foi feito o Tecnocimento, que é onde tem o problema mais chato de todos. Aqui também essa mancha foi por causa do vazamento, que teve que quebrar tudo para descobrir onde era. Vou passar para o último banheiro agora. Foi usado a cor Sampa, cinza Sampa, e como vocês podem ver aqui também tem essa mesma marca que o Ney que aplicou falou que ficavam, né? Algumas marquinhas, porque é um produto meio que dá um acabamento meio rústico. Aqui foi o lugar onde ficou pior, o tal do vazamento que aconteceu. E para resolver esse problema teria que refazer a parede inteira. Só que eu não tenho dinheiro para refazer. Tirar isso aqui. Podem reparar a bagunça, não tem problema. Aqui
é que está o problema mais grave de tudo isso que me aconteceu aqui. Nesse banheiro eu optei pela composição do ladrilho hidráulico com o cimento queimado, e o que aconteceu foi que ficou um desnível. O engenheiro veio, que é responsável pela empresa do Tecnocimento, veio, testou o caimento da água, só que acabou acontecendo o pior, acúmulo de água naquele canto aqui. E isso, o sabão vai ficando acumulado, mesmo que você varra todas as vezes, o que é um saco, tem que ter vassoura ou rodo dentro do banheiro para evitar o acúmulo de água, sempre fica. E o sabão está desgastando aqui a impermeabilização que eles fizeram, de tal forma que já está tudo amarelado. Aí eu isolei esse banheiro, ele não está sendo usado. Foi feita uma vedação ali em torno do ralo para depois se passar uma nova camada de impermeabilizante. O problema do desnível, provavelmente não vou conseguir resolver, a não ser tirando todo o piso novamente, o que está completamente fora dos meus planos. Então, pelo menos eu quero resolver o problema da impermeabilização, talvez passando uma camada mais de uma resina epóxi, que tem um poder de altamente impermeabilizante. Bom, é isso. Eu peço desculpas pelo tempo que eu levei para falar a respeito dos resultados. O resultado fica bastante interessante, fora essas questões que eu falei. Então, só para relembrar, antes de fazer o banheiro, é preciso testar toda a parte hidráulica, se você vai usar em área molhada, se você vai usar como balcão de pia ou de pia de banheiro. Deixa eu tirar aqui um pouco dessa bagunça que está aqui de produto de cabelo, coisas desse tipo aqui em cima da pia. Isso aqui é uma outra coisa também que eu ia esquecendo, mas agora eu me lembrei. Esse aqui também é com cinza santa, em cima da minha pia do banheiro. E o que aconteceu? Uma mancha muito estranha, uma embalagem de algodão que tinha ficado aqui em cima, molhou, manchou o cimento e não tem quem tire. Eu já tentei tirar com tudo, mas eu não consegui. Tem um produto que é vendido pela própria empresa, que segundo o engenheiro tira todas essas manchas, mas o produto custava R$300 na época que eu finalizei a obra. E sinceramente eu não tive disposição para comprar, porque quando eles fazem a propaganda de vender o produto para aplicar o Tecnocimento, eles não falam que o produto vai precisar de uma manutenção que custa R$300 o galão. Tudo bem que, segundo ele, dura muito, mas ainda assim, quando a gente opta por um material de impermeabilização de superfícies, a gente pensa que não vai ter esse tipo de problema, porque, tudo bem, eu não queria fazer com granito, mas se fosse granito, por exemplo, granito não precisa de nenhum tipo de produto de manutenção a longo prazo, e isso me deixou realmente bastante chateada, porque essas manchas não saem. Bom, era isso. Mais uma vez, aqui também é outro lugar que tem a mancha do vazamento, que foi um outro problema na descarga que aconteceu. Portanto, volto a dizer, aplicar em banheiro, deve sempre se lembrar de ser a última etapa, já no fim da obra, para evitar esse tipo de problema que aconteceu aqui no 801. Tinha esquecido de mostrar uma outra parte, que foi aqui na varanda, onde foi feita a composição com também um tapete com ladrilho hidráulico e o cinza santa. Aqui o que foi o problema maior, contrapiso muito fraco, contrapiso fraco embaixo, do nada
começou a rachar. Podem olhar a bagunça, essa direita, que aqui tem um canto que tem uma planta, outro pé de fio, mas o que eu quero mostrar é isso aqui. Afundou, e segundo o responsável pela aplicação, isso é típico de quando o contrapiso foi fraco, ou seja, teve mais areia do que cimento. Aqui dá para ver bem esse afundamento e aqui dá para ver bem um grande buraco. Então, recomendo que essa parte da obra deve ser sempre muito bem acompanhada para evitar resultados desagradáveis na aplicação do seu tecnocimento. Voltando aqui na cozinha para finalizar.